Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu vou fazer algo diferente do que eu tenho feito todos os dias, que é gravar um capítulo da Bíblia por dia. Hoje eu quero relembrá-los e também me lembrar novamente de uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, que é relembrar a vocês o vídeo do meu milagre. Talvez alguém está precisando desse milagre que eu um dia recebi do Senhor. E por isso, eu quero trazer aqui uma nota de esperança através do meu testemunho de milagre. Vocês sabem, quem me conhece, ou se você ainda não me conhece, há 4 anos eu fui entubada. Eu fiquei 15 dias entubada no hospital, numa UTI, depois fiquei mais um tempo no hospital, depois que fui extubada. E ali eu tive experiências com o Senhor. E essas experiências que aconteceram, eu quero trazer de volta trazer de volta a sua memória, para que você tenha uma esperança, para que você renove suas esperanças, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que você pede ou daquilo que você espera. Qualquer circunstância da sua vida, seja um leito de morte, como era o meu caso, seja um problema familiar, um problema do seu casamento, um problema com seu marido, com seus filhos, se você realmente confiar no Senhor, saiba que Ele é poderoso para fazer tudo da melhor maneira na sua vida, como Ele fez comigo. Eu quero lembrar aqui algumas coisas que aconteceram, algumas visões, porque o que eu mais me lembro da UTI, se você perguntar, você lembra dos médicos na UTI? Não me lembro de ninguém. De alguma enfermeira? Não lembro de ninguém. Eu me lembro do Senhor. Eu me lembro dele sentado do meu lado todo o tempo, falando comigo: calma, fique calma, aquieta sua alma, fique calma. Aprenda a confiar em mim. Você me conhece. Você caminha comigo há mais de 30 anos. Você me conhece. Ouça minha voz e acalme-se. Porque você fica muito agitado, você fica nervoso, você está sentindo dores, você está sentindo desconforto. Você não entende muito bem o que está acontecendo, mas o Senhor ali do seu lado, falando com você, acalmando, é uma maravilha. E dessas experiências que eu me lembro, uma delas foi uma visão que eu tive, aonde o meu filho chegava comigo no hospital de mãos dadas. E é estranho, porque quem me levou, na verdade, foi a minha filha mais nova, mas na minha visão era o meu filho. E ele entrava comigo assim até o hospital, mas quando ele largava da minha mão e eu tinha que entrar sozinha. E eu falava assim: Kleber, vem comigo, por que você não está vindo? E ele olhava assim para mim como quem diz: eu só consigo vir até aqui. E depois o Senhor me disse: porque que ali, aquela limitação que foi colocada diante dele, para mim, para que eu entendesse, é porque ele conseguiu, é claro, os recursos que ele tinha, ele conseguiu pagar o hospital, ficou muito caro, mas ele estava limitado ali, porque todos os recursos do mundo, você pode ter dinheiro para comprar um hospital, você pode ser o dono do hospital, mas se o Senhor não entrar com você, ali é a limitação humana. Foi isso que o Senhor me revelou depois. Teu filho estava ali para te ajudar, mas existia uma limitação. Você estava sozinha, eu e você. Mas Ele tinha planos para mim e eu estou aqui hoje para provar que realmente quando os planos do Senhor são feitos, se cumprem na sua vida, não existe leito de morte que possa te levar. E outra coisa que eu me lembro é que eu perguntava para o Senhor: Senhor, eu vou morrer? Eu vou morrer? E eu perguntava para Ele. Imagina o que Ele respondeu. Sabe o que Ele me respondeu? Ele disse: que te importa? Que diferença isso faz para você? Você tem que confiar em mim, para a vida ou para a morte.
Eu sei que foi o Senhor que me falou isso, porque eu não pensaria isso. Eu ia falar sim ou não, não, você vai morrer, ou então não, você vai viver. Não, ele não me falou nada disso. Ele só me pediu para confiar nele. Ele disse, para você viver é lucro, viver é ganho, morrer é lucro. Isso é a palavra que diz, Paulo, apóstolo Paulo, viver é ganho. Você ganha se você viver, porque você vai pregar para muita gente, vai resgatar muitas almas ainda do inferno, mas morrer para você, que já tem a coroa, é lucro, você está no lucro. E eu falava, Senhor, mas lembra de tudo que eu já fiz pelo Senhor? Eu queria convencê-lo, né? Queria convencê-lo a me deixar mais um tempo aqui. O senhor lembra que eu já preguei para tanta gente, que eu já levei tanta gente para o teu altar, para a tua presença, que eu já evangelizei tantas pessoas te aceitaram. Não por causa da minha pregação, porque eu não consigo convencer ninguém, não. Só o Espírito Santo que convence. Mas eu jogo a semente. Se ela vai dar frutos ou se ela vai multiplicar, isso daí não depende mais de mim. Mas a semente eu estou lançando. E ele disse para mim uma coisa muito bonita, eu não me esqueço de nada que você fez por mim, pela minha palavra. Mas agora é hora de você colocar em prática a sua fé e confiar. Só isso, confia. E eu dizia, Senhor, não terminei de gravar a Bíblia ainda. Naquela época eu não tinha terminado. Eu, Senhor, não terminei de gravar a Bíblia, comecei a gravar, eu preciso terminar, Senhor. Tanto que hoje eu já terminei, já estou regravando a Bíblia. Já vai ser a segunda gravação. Espero terminar também, se o Senhor permitir, né? E ele dizia, fica tranquila. Eu não me esqueço de nenhuma promessa que eu te fiz. E outra coisa que eu falava para ele, eu falava assim, Senhor, eu quero ir para Israel. Eu não conheço Israel ainda, eu não pisei na Terra Santa, era meu sonho. Já fui para Israel. Só para vocês saberem, o Senhor permitiu que eu fizesse essa viagem no mesmo ano que eu me recuperei da Covid. Então o Senhor é cumpridor de promessas. A melhor coisa que você faz é estar debaixo do propósito do Senhor, porque quando você está debaixo do propósito, Ele cumpre as promessas. Ele é cumpridor, Ele é poderoso, confia no Senhor. Outra visão que Ele me diz foi com relação às dores. Eu até anotei aqui para não esquecer de nenhuma. Ele fala, Senhor, está doendo. Ai, Senhor, eu estou aqui amarrada, estão me furando, está doendo. Ele falou, eu sei muito bem essa dor, porque eu passei essa dor muito pior do que você. Com certeza, porque eu estava passando, mas estava anestesiada. E o Senhor, que passou tudo que Ele passou na cruz, tem anestesia, dores terríveis, inimagináveis. Então Ele falou, eu entendo muito bem a sua dor, mas passe por ela com coragem, com força, porque eu estou cuidando de você. E enfim, todas essas experiências. Teve a experiência do Vale da Sombra da Morte. É um lugar terrível. Não pense você que você vai passar por lá tranquilamente. Como diz, não temerei quando eu passar pelo Vale da Sombra da Morte. Realmente, você não vai temer. Por quê? Porque você, como eu tive a visão do Vale da Sombra da Morte, era uma copa de uma árvore e tinha um buraco bem grande, assim, que dava num lugar, não sei, muito escuro, mas tinha uma luz que me guiava e eu não tinha medo. E a gente tem que entrar lá agachado, andando de cócoras, você não consegue levantar. Andando assim, como se você estivesse num labirinto muito escuro. Agora, eu sabia que aquela luz ia me levar do outro lado e que do outro lado eu ia encontrar o Senhor. Eu tinha essa certeza, essa confiança. Mas e quem entra lá e não tem o Senhor? Fica só o escuro. Fica só aquele desespero. É desesperador. Mas o Senhor estava lá do outro lado me esperando. Eu não cheguei do outro lado, né? Claro, senão eu não estaria aqui. Mas eu sabia que aquela luz ia me levar do outro lado, que o Senhor era aquela luz e que eu não precisava ter medo. E eu não senti medo. Aleluia! E a palavra que eu quero deixar para vocês está em Romanos 4,18 com relação a Abraão, que diz que em esperança ele creu contra a esperança. Talvez você está necessitado aí de uma esperança, você está precisando receber algo muito sério, muito profundo do Senhor. Mas você já perdeu a esperança, seus familiares
já perderam a esperança, sua doença não tem mais como sair dessa situação. Então creia contra a esperança, creia pela fé, porque a fé é maior do que a esperança. E diz assim, ele não enfraqueceu na fé, ele não duvidou da promessa. Essa é a palavra que eu quero dizer para você. O maior milagre que aconteceu comigo não foi exatamente aquele. Isso o Senhor me falou depois que eu saí de lá. Todo mundo me abraçava. Ai, meu milagre, você é um milagre, você é um milagre. E o Senhor falava assim para mim. Esse não foi o maior milagre que eu fiz na sua vida. Esse foi o menorzinho. Tirar você daquele leito lá não foi nada. Quando você nasceu de novo, esse foi o maior milagre. Porque o milagre do novo nascimento é eterno. E esse que eu passei de recuperação da Covid é temporário. Esse aqui, meu corpo certamente uma hora vai adoecer e eu vou morrer. Mas o milagre do novo nascimento, esse ninguém vai tirar de mim. Por isso, faça como o apóstolo, que dizia, em esperança, ele creu quanto à esperança, falando de Abraão, que já estava com 100 anos, a Sara com 90, e ele ali com promessa de um filho. Talvez o Senhor tenha a promessa de um filho ainda na sua vida. Esse filho tem várias formas. Pode ser a libertação do seu filho das drogas, pode ser a libertação do seu marido da bebida, pode ser a libertação do seu marido de não aceitar Jesus, ele pode ser liberto a hora que o Senhor quiser. Então em esperança, creia contra a esperança, creia contra tudo que você está vendo e olhe com olhos espirituais. Não enfraqueça na fé e não duvide da promessa. Vai meditar lá em Romanos 4,18. Se o Senhor fez uma promessa para você, Ele é fiel para cumprir, como Ele cumpriu na minha vida, que eu não só gravei a Bíblia toda, como agora estou regravando e vou terminar, se o Senhor me permitir, em nome de Jesus. Eu queria deixar esse vídeo falando do meu milagre, porque eu já gravei ele há 4 anos atrás, mas eu estava com uma voz tão ruim, eu estava tão fraquinha, e eu falei, vamos, e chorando muito, eu não conseguia nem falar. Hoje, como são lembranças, olha como as coisas passam, né? Essa situação terrível que você está passando, que parece um vale de lágrimas, vai passar, como passou para mim. Olha, hoje eu falo disso com uma coisa que ficou lá no passado, e eu vou passar coisas ainda na minha vida. Certamente eu vou ter aflição, no mundo tereis aflições, mas não se preocupe, o Senhor venceu o mundo e vai vencer se você se unir a Ele, se você o confessar verdadeiramente como o único e suficiente Salvador. A confissão de Romanos 10:9, você tem que fazer, é obrigação da sua vida. A palavra de Deus diz assim, quem crê e confessar com a sua boca, crê no seu coração, que Deus o Pai ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. E a salvação é a coisa mais preciosa que nós podemos ter na nossa vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Continue com fé, não enfraqueça, não desista, confia no Senhor porque Ele é fiel. Amém? Esse é o recado que eu queria deixar hoje gravado para vocês, o meu testemunho renovado. Um abraço.